Pode Falar Mãe chegando com mais um episódio da nossa série O Que Não Me Contaram. Bebê chora, né? Isso a gente não precisa contar porque já é de conhecimento geral. Mas já te contaram que o seu bebê pode estar numa ótima fase, mega adaptado e de repente se transformar? Pois é, você está ali comemorando que está se entendendo com esse serzinho que está só conhecendo o mundo, ele já está calminho, chorando só quando é esperado mesmo, dormindo até relativamente bem e de repente tudo vira do avesso. Ele começa a chorar por tudo, quer mamar desesperadamente, só quer saber do seu colo e aí você fica desnorteada, né? O que está acontecendo com essa criança? Então eu vou te contar uma coisa que não me contaram. Existe algo que se chama salto de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Existem duas coisas que podem deixar o seu bebê incomodado de uma hora para outra e que são comuns, não significa nenhum problema de saúde. São os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento. Falando um pouquinho sobre os picos de crescimento. O seu bebê vai crescer nos 2 primeiros anos de vida mais rápido do que toda a vida dele. E isso não acontece de forma gradativa, como muitos imaginam. A gente pode dizer assim que ele não se estica lentamente como a gente pensa. Na verdade, esse crescimento acontece em picos mesmo. Ou seja, o bebê pode crescer até mais de 1 centímetro, literalmente de um dia para o outro. Isso para ele é muita coisa, vai trazer um desconforto físico e vai provocar uma mudança de comportamento. Ele vai ficar mais manhoso, ele vai chorar mais e principalmente com mais apetite. Bom, mas o foco aqui hoje é falar sobre os saltos de desenvolvimento, que são os momentos em que os bebês adquirem algumas habilidades nos primeiros 2 anos de vida. Eu vou chamar um especialista aqui da área para explicar melhor para a gente e a gente vai comentando mais sobre isso ao longo do episódio. Então, quem vai ajudar com essa explicação é o Dr. Tadeu Fernandes, que é presidente da área de pediatria ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos ouvir. O bebê ficou 9 meses dentro daquele útero escuro, quentinho, escutando as batidas do coração da sua mãe, a sua mãe andando para lá, andando para cá, esse bebê vai sendo chacoalhado durante esses 9 meses. De repente ele nasce, esse mundo claro, barulhento, sem aquele calorzinho da sua mãe, sem ter aquele movimento de balançar, que é o andar da mãe para lá e para cá. Essa criança vai ter que se adaptar nesse novo mundo. Esse é um salto de desenvolvimento. Ela muda de uma situação para outra. Então ela vai querer o quê? Ficar mais junto de sua mãe, no calor de sua mãe. Vai querer ser chacoalhada, né? Então aí entra todo o relacionamento mãe-filho. Uma pausa aqui para dizer que o Dr. Tadeu deu só um exemplo do que acontece na cabecinha do bebê quando ele está começando a se desenvolver, mas nos 2 primeiros anos de vida são vários saltos de desenvolvimento. Então, conta um pouquinho mais aí para a gente, Dr. Tadeu. O primeiro salto, o grande salto do desenvolvimento é agora aos 3 meses. Porque agora ela já enxerga, ela já percebe o meio em sua volta, ela fica irritada, não, o relacionamento com a mãe já não é tão próximo, quando está amamentando, porque as mamadas começam a se espaçar. Aos 4 meses, muitas acaba a licença maternidade, vão para a escolinha, e aí vai passar para um terceiro tomando conta da criança. Nossa, que loucura, que mudança que teve nessa criança. Isso é um salto do desenvolvimento. Ela vai ter uma alteração comportamental muito grande. Aos 6 meses de idade, ela deixa de ter uma alimentação exclusivamente láctea e passa a ter que se alimentar, mastigar, comer uma papinha, e ela não sabe mastigar ainda. Então, mas por que eu quero tomar o leite? Você quer me dar a comida sólida? Que história é essa? Mais um salto do desenvolvimento. Daí a criança começa a engatinhar, começa a ter a sua liberdade, começa a se distanciar da mãe, começa a ficar independente, e ela pensa que ela já é autossuficiente e começa a fazer coisas que você começa a falar a palavra não, 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 não.
e ela começa a ser rebelde ao seu não, ela fala: como não? Você sempre permitiu que eu fizesse tudo. E a 1 ano de idade, então, o salto do desenvolvimento é maior ainda, porque ela já sabe andar a partir de 1 ano de idade, então ela quer se distanciar, quer fazer as suas artes, e a mãe, até perigoso muitas vezes, coisas perigosas, e a mãe fala não, e aí começa aquela, a criança começa a testar os limites da mãe. Então, essas mudanças comportamentais que vão ocorrendo ao longo da vida são saltos de desenvolvimento. Atenção, um alerta importante. Existe uma diferença entre os saltos de desenvolvimento e os marcos de desenvolvimento. O que o Dr. Tadeu explicou para a gente são os saltos. Os marcos são as referências das habilidades que os bebês devem adquirir em determinada fase da vida. Então, por exemplo, com 3 meses de idade, ele já deve ser capaz de levantar a cabecinha em alguns momentos. Com 6 ou 7 meses, ele já deve ser capaz de rolar. Então, são referências para que os pais saibam se a criança está se desenvolvendo da maneira adequada. Claro que não é uma regra, cada criança é única, pode fugir um pouquinho disso aí, mas é importante ter essa referência. Então, a referência é o marco de desenvolvimento. O salto é quando a criança de fato adquire essa habilidade. E quando o bebê adquire essa habilidade, ele vai ter uma mudança de comportamento porque ele não está acostumado com aquilo, ele está se adaptando àquela nova realidade. Por isso que eu disse lá no início que o bebê pode de um dia para o outro se transformar. Você acha que já está tudo bem, que ele está adaptado e de repente ele começa a chorar mais, a ficar mais manhoso. Então ele está se adaptando a esse universo novo, ele está absorvendo essa nova informação e isso é importantíssimo para o crescimento dele. Não significa nenhum problema de saúde, muito pelo contrário. Então ele vai querer mamar mais, ele vai chorar mais e vai querer principalmente ficar mais juntinho com a mamãe. Então, mudou de comportamento? Fique atento se ele adquiriu alguma habilidade nova. Se a resposta for sim, pode ficar tranquilo que não tem nada de errado acontecendo, não tem nenhum problema com o seu bebê, tá? E aí eu já deixo uma dica aqui que existem vários aplicativos para monitorar os saltos de desenvolvimento. São aplicativos bem baratinhos, alguns até gratuitos, onde você coloca ali a data de nascimento do filho, até a data prevista do parto, e ele vai calcular e te mostrar quais são os períodos em que esses momentos de turbulência são esperados. Eu falo por experiência própria, comigo deu super certo, baixei um aplicativo ali e sempre que a minha filha tinha alguma mudança de comportamento, ficava mais chatinha, mais chorona, eu falava, pera lá, será que é algum salto de desenvolvimento? Corria lá no aplicativo e batata, dava certinho, era realmente um período em que se esperava uma mudança de comportamento por alguma habilidade nova que ela adquiriu. Bom, essa foi a dica de hoje. Não me contaram, mas eu estou aqui para te contar. Então, me ajude nessa tarefa de facilitar a vida dos papais e das mamães de primeira viagem que estão passando por esses momentos tão preciosos, especiais. Compartilhe o nosso conteúdo com eles. Se você gostou do que ouviu, dá uma estrelinha lá na plataforma de áudio. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube e continue ligadinho aqui que a nossa série continua, tem mais conteúdo especial para você na semana que vem. Beijos e até a próxima!